Olá, eu sou a Laiane Sena, eu tenho 32 anos e em junho de 2014 eu sofri um AVC hemorrágico. Eu já vinha tendo alguns meses, assim, pouco tempo. Eu vinha tendo umas dores de cabeça muito forte. Eram umas pontadas assim que dava, aí eu tinha que parar, respirar fundo, esperar um pouco e para poder conseguir voltar. Aí, como eu já tinha descoberto um problema de saúde, anemia plástica, eu já estava internada no hospital aqui da Unimed. Em Sorocaba, os médicos fizeram exames, tomografias, ressonâncias magnéticas e não viram nada. Então, vinha aquela pontada, depois ela ia embora e pronto. Aí dei continuidade no tratamento de anemia plástica. As minhas plaquetas ficavam sempre muito baixas. A hemoglobina também, era a minha medula que não estava produzindo tudo que meu sistema, todo que meu sangue, todas as séries suficientes para o meu sangue, o que é necessário, né? Acho que meu sistema imunológico estava atacando ela, então ela não conseguia produzir. Aí até que um dia eu comecei a passar mal em casa, não por dor de cabeça e nem nada. Eu só não estava conseguindo comer, tudo que eu comia eu vomitava. Aí fiz um exame de sangue, eu sabia que toda vez que eu fizesse exame de sangue, o médico ia me internar porque as séries do meu sangue estavam sempre baixas, então era certeza. Eu vim no pronto-socorro da cidade de Boituva, foi uma estagiária de medicina que me atendeu. Ela disse que eu estava tendo uma virose, por isso que eu estava vomitando sem parar, só que eu falei que não poderia ser virose porque eu não estava tendo diarreia. Aí a minha mãe falou pra ela que não, que era pra ela fazer um hemograma. Aí, quando ela fez um hemograma, entraram em contato com o meu médico, o Dr. Robenilson, lá em Sorocaba. Aí ele solicitou a minha transferência. A essa altura, como eu já não tinha mais nada para vomitar, e eu só estava conseguindo tomar água, quando eles mandaram uma ambulância para me buscar em Boituva, eu cheguei no pronto-socorro da Unimed e eu estava vomitando sangue. Eu fazia tanta força para vomitar e não tinha nada, aí eu comecei a vomitar sangue. A primeira coisa que eles fizeram no hospital de Boituva, como não tem estrutura nenhuma, eles tinham feito um raio-x. Aí chegou lá em Sorocaba, eles fizeram outro raio-x. E em Sorocaba, o primeiro procedimento que foi feito foi uma tomografia na cabeça. Eu não entendi nada. Pensei assim, por que se eu tô vomitando? É na minha barriga que tá tendo algum problema, por que eles estão fazendo o exame na cabeça? Aí fizeram essa tomografia, eu continuei vomitando, as dores de cabeça elas iam e voltavam. Aí assim que fez a tomografia, eles resolveram me internar e não falaram nada do que estava acontecendo. Eu tentava comer e não conseguia. Mas estava despreocupada. Ele falou assim, Laiane, apareceu um negócio diferente, uma manchinha na sua cabeça, mas não é nada. Não precisa se preocupar, porque não é nada, a gente já sabe. Fica tranquila, fica aí. Aí a dor era muito insuportável. Ele começou a me dar morfina, só que por via oral. Você está me zoando, né? Como é que eu vou tomar um remédio por via oral se tudo que eu coloco na boca eu vomito? Aí ele resolveu passar na veia. Aí eu só lembro que a dor era tão insuportável que eu bati a cabeça no chão
aliás, no colchão da maca pra ver se passava, mas não passava de jeito nenhum, mesmo com a morfina. Aí eu lembro que teve uma enfermeira que chegou no quarto, que me viu naquela condição lá, que eu não aguentava mais de dor, mas eu não reclamava pra ninguém. Ela falou assim, meu amor, se você tá sentindo tanta dor assim, você tem que me falar. Aí eu tava conversando com a minha mãe no WhatsApp. Eu falei pra ela que eu queria comer. Eu não podia receber comida no hospital, né? Eu falei pra ela que eu queria comer biscoito de polvilho. Que eu tava com muita vontade de comer biscoito de polvilho. Que na próxima visita que ela fosse, que era pra ela levar pra mim. E essa é a última lembrança que eu tenho. Da enfermeira falando que né, da dor e tudo mais, desse diálogo. Eu tentei comer um hambúrguer, um cheeseburger que eles me davam tudo que eu tivesse vontade de comer. Já que eu não tava comendo nada. Aí veio um neurologista pra conversar comigo. Aí ele me deu um outro remédio que eu não sei qual foi. Aí apaguei. Apaguei totalmente. Quando eu voltei à realidade, eu já não estava mais no meu quarto que eu tinha sido internada. Eu acordei arrancando um monte de coisa que estava grudada em mim. Eu só sei que eu arrancava e chegava um enfermeiro e falava, você não pode arrancar, para de ficar arrancando. Tinha uma coisa no meu nariz, eu tirava aquilo também, porque incomodava demais. Eu via que eles colocavam uma outra coisa também, que incomodava também. Aí até que aí teve uma outra situação que eu ficava olhando para aquele quarto lá, não entendia por que eles não me davam comida. Eu ficava ouvindo os enfermeiros conversando. Tinha uma que tava falando de aposentadoria com outro rapaz. E eu não entendia nada. Estava lá, parada. De vez em quando eu vinha, arrancava tudo que estava grudado em mim, arrancava o que estava no meu nariz, aí vinha uma outra mulher, enfiava o negócio de novo no meu nariz, doía mais ainda. Aí até que eles falaram, você precisa parar de arrancar, você vai sofrer mais ainda, porque você fica tirando e a gente tem que pôr de novo. Aí eu olhava que tinha um negócio meio marronzinho, achei que era shampoo, grudado nesses negócios de pôr o soro no hospital. Aí era uma sala estranha. Eu não sabia que eu estava na UTI. Aí teve um dia que eu acordei com uma enfermeira e um enfermeiro falando que me dando banho. Ele estava ensinando para ela uma técnica diferente. Aí eles estavam me dando banho e conversando. Aí essa enfermeira pegou e olhou assim para mim e falou assim, hoje você vai tomar banho no chuveiro, tá? E eu super preocupada, porque eu tava com vontade de fazer xixi, tava com vontade de fazer cocô, e eu não sabia se eu podia ou não. Aí ela me colocou, tem um negócio que eles chamam lá na Unimed de Jack. Ela foi atrás disso, me colocou sentada na cadeira, a minha cabeça pesava horrores. Eu não conseguia ficar com ela assim, firme. Ela caía, pendia pro lado, então assim, eles me colocaram na cadeira e veio uma outra pessoa só pra segurar a minha cabeça. Aí me levaram pro banheiro, na hora que eu cheguei no banheiro, ela me mandou fazer cocô ali mesmo. Eu falei, mas não pode fazer cocô aqui. Não tá no vaso. Ela falou assim, não, pode fazer sim. Aí eu achei bem esquisito, mas eu fiz o cocô lá no chão. Aí me deram um banho. A moça que tava segurando a minha cabeça tava reclamando, dizendo que tava pesando muito. Eu não tinha controle de nada. Eu só falei mesmo. Eu achei estranho na hora que eu tava com vontade de fazer o cocô e
e ela me mandou fazer no chão. Aí me deram um banho, voltei pra cama. Aí eu tava lá, depois eu lembro de ter ouvido assim a minha mãe falando, ela tava alisando a minha mão. Aí eu pensei, que louca. Ela alisava a minha mão e falava pra eu não me emocionar. Não se emocione, não se emocione. Por que será que ela tá falando isso, alisando a minha mão? A minha mãe não é muito carinhosa, sabe? Aí aquele gesto, eu fiquei totalmente assim, por que será que ela tá fazendo isso? Aí depois eu ouvi a Ione, ela chegou e falou assim, oi Laiane, aqui é a Ione de São Paulo, tudo bem? Lembra de mim? Eu sei que eu não respondi, eu só pensei, falei, que louca, por que a Ione tá se apresentando pra mim? Eu sei quem é, eu sei que é você. Aí depois eu ficava pensando assim, que na hora, no exato, assim, tudo meio confuso. Quando eu acordei, eu achei que eu tava no consultório do meu médico e que tinha um bebedouro que tinha água com gás. E eu queria levantar da cama pra ir tomar água com gás lá. Tinha umas paredes de tijolinho à vista. Aí eu queria, porque queria levantar pra ir. Os enfermeiros falavam, não, você não pode levantar, você não consegue. Aí eu sem entender, mas por que eu não consigo? Que ninguém me falou nada, só me falaram que eu não conseguia. Aí me mostravam o meu médico andando lá pelo hospital, pela UTI. Perguntava se eu lembrava dele. Eu falava que... eu não respondia. Eu mexia mais com o dedo, dizendo que sim. Na primeira vez eu não reconheci, não. Ele estava bem longe. E eu lembro sempre das vozes. Teve uma vez que a minha mãe foi me visitar com a Rosimar e eu tava com muita vontade de fazer xixi. Aí elas falavam, faz, você tá de fralda. Você pode fazer. Eu falei, não consigo fazer. Mas faz, você tá de fralda. Aí até que demorou muito, mas daí eu consegui fazer o xixi na fralda. Foi horrível. Aí depois eu lembro também que eu tinha feito uma perícia no INSS e na minha cabeça eu tava com dinheiro lá no hospital mesmo. E eu tinha um mercado no hospital e eu tinha ido comprar cerveja. E depois eu não sabia onde é que eu tinha deixado a cerveja, nem o resto do dinheiro. Daí eu fiquei preocupada porque eu tinha perdido o dinheiro. E eu tava no hospital que tinha um supermercado. Aí eu lembro do cheiro do perfume de uma enfermeira que me dava banho, que era um desodorante que eu usava, um Rexona rosinha. Aí ela perguntou alguma coisa pra mim, se eu tinha desodorante, alguma coisa assim. Eu falei que tinha ficado no quarto, dentro da bolsa, que o meu desodorante estava lá. Aí ela foi, voltou, falou assim, não, mas não tem nada lá. Daí tem sim, naquele quarto que eu tava. Ela falou, não tem. E eu insisti que eu lembrava que eu tava num quarto, que tinha beliches, e que eu tinha deixado as coisas lá. Tava tudo muito confuso, o meu pensamento. Eu sonhava sempre, assim, uns sonhos muito doidos. Que eu tava correndo atrás de porco pra matar. E eu ficava o tempo todo levantando as grades da cama com o pé. Aí o enfermeiro brigava comigo porque eu ia me machucar. E tava na época da Copa do Mundo. Aí ficava a televisão ligada lá, passando aquela música chata, Neymar é gol, não sei o quê. Aí eu pedia pra eles desligarem a televisão.
E como quase ninguém conversava comigo e eu ficava sozinha lá, teve uma hora que uma moça que faz a limpeza do hospital passou no vidro, assim, eu comecei a dar tchau pra ela. Aí ela chegou perto, perguntou o que que eu precisava, eu falei, quero conversar. Aí a luz me incomodava muito, eu tentava dormir de novo e não conseguia mais. Aí, deixa eu pensar, teve uma vez que estava passando um filme na televisão, eu participava daquele filme e aí depois eu vi que eles começaram a me dar comida na boca, uma comida muito ruim, uma sopa assim, e eu tava com vontade de comer pão de torresmo, pão de queijo e café, que uma das enfermeiras sempre comentava de café. Aí elas começaram a me dar essa sopa e depois Danone na boca. Tipo bebê mesmo. Aí eu ficava perguntando, por que que aqui vocês não me dão comida? No outro quarto me davam comida. Cadê o meu café da manhã? Aí, acho que foi aí que eles começaram a me dar comida, assim. Logo depois disso, eu sonhava muito. Eu fazia uma bagunça danada na minha cabeça com sonhos. Eu arrancava o marca-passo, assim, do dedo o tempo todo. O enfermeiro falava o tempo todo que eu não podia. A única pessoa que eu sei que eu reagi com voz, assim, é a minha avó. O enfermeiro falou, você vai receber umas visitas, você é muito importante. Veio gente lá da Bahia para te visitar. Aí acho que a primeira que entrou foi a minha avó, ela se apresentou, mas eu não lembro dela lá. Aí logo em seguida apareceu a tia Cássia. Aí acho que a minha avó tava olhando. Na hora que a tia Cássia apareceu, eu olhei e falei na hora, tia Cássia! Que com a minha mãe ela conversava comigo, mas eu só mexia com o dedo. De sim ou não. Eu conseguia falar, mas eu não falava. Aí o enfermeiro me cobria. Aí uma hora eu tava com frio, outra hora eu tava com calor. Eu não sabia que eu tava pelada, então eu me descobria toda hora. Ele vinha, você não pode ficar descoberta, tá vindo gente te visitar, você tá pelada. Mas assim, uma doideira total. Aí logo depois dessas coisas todas, eles me transferiram pro quarto. Aí a tia Cássia foi comigo pro quarto. Aí eu vi que eu conseguia mexer a minha mão. Eu abria e fechava a mão o tempo todo. Aí eu tinha um neurologista Dr. Francisco, que me visitava todas as manhãs. Eu tava com muita dor. Me perguntavam se eu tava sentindo dor. Eu falava, você tá sentindo dor de cabeça? Eu falava, não tô com dor de cabeça, eu estou com dor na cabeça. Aí no quarto, o médico me visitava todos os dias. Ele disse que ia ter que fazer uma nova cirurgia para retirada do coágulo e que provavelmente eu ia voltar mais ainda os meus movimentos. Aí assim que eu me dei conta que eu não conseguia me mexer, eu só pensava que eu só queria saber quando é que eu ia conseguir me mexer de novo. E como que ia fazer isso. Aí eles me falaram que... Aí que eu fui entender que eu não estava andando mais. Na hora que eu entendi que eu não estava andando, eu comecei a chorar sem parar. E eu só quis saber como é que eu ia fazer para andar, se eu ia conseguir andar ou não. Mas eu queria saber disso e ao mesmo tempo eu pensava comigo que se não fosse possível voltar a andar, eu ia me adaptar à cadeira de roda. Mas que eu ia continuar vivendo. Eu queria voltar a viajar. Aí eu lembrava daquelas pessoas que fazem tudo na cadeira de rodas, que casam e tudo mais. Só que daí me falaram que se eu fizesse fisioterapia, existia sim a possibilidade de voltar a andar.
Só que eu não entendia por que que elas ficavam me mandando ficar deitada, levantando a bunda toda hora e subindo. E ninguém me levantava da cama, eu queria levantar. Eu falava, eu consigo sim, eu consigo. Me levanta, e ninguém me levantava. Aí foi, disseram que era a fisioterapia que eu tinha que fazer, então, se é isso, então eu vou fazer isso. Aí eu queria saber quanto tempo que eu tinha que fazer, disseram que não tinha como saber, que era uns 6 meses mais ou menos, de acordo com o que eles estavam vendo do meu progresso. Eu só sei que aí eu chorava muito, mas não era nem tristeza. Não sei nem dizer o que que era. Eu chorava bastante. A minha tia ficava preocupada, que ela achava que eu tava ficando depressiva, chamou o psicólogo. O psicólogo começou a me dar um calmante e fluoxetina pra melhorar o meu humor. Mas ele falou que não era depressão, não. Que era uma reação natural. Mas que eu não ia ficar depressiva e tal. Porque ele já vinha me acompanhando, já fazia mais de um mês. E aí foi isso. Comecei a fazer a fisioterapia depois de muito tempo, 5 meses internada. Eu tive alta. E a primeira coisa que eu quis fazer, o AVC foi em junho e eu tive alta em novembro. Por causa do problema de saúde, eu tive outras complicações. Eu descobri outra doença, que é HPN. E daí, até então eu não estava sentindo medo de nada. Eu só queria me dedicar para eu voltar a ser o que eu era antes. Eu lembro de uma vez eu conversar com Deus e falar pra ele que eu não queria ouvir uma música que falava assim, eu sou barro, pode me moldar, eu vou te obedecer, custe o que custar, e me refaça se preciso for, estou em suas mãos, Senhor. Aí eu falei pra Deus que era aquilo que eu queria voltar, mas não pra continuar tendo a vida que eu tinha, eu queria ser uma pessoa melhor. Acho que ele me ouviu. Aí um tempo depois eu fiz outra cirurgia pra retirada do coágulo. Mais ou menos um mês depois diagnosticou a HPN. Aí nesse dia eu senti medo, nesse dia eu tinha certeza que eu tava morrendo. Esse dia foi muito horrível. E assim, eu tava morrendo num dia, no outro dia eu amanheci